Rapaz, meu trem aqui tá... Cuidado pra você não chutar aí o pezinho, viu, meu amigo? Não, é Ciência Maria da Penha, como chamou o outro lá? É. Mario da Penha. Ei, vamos lá rapidinho. O que é um resistor ôhmico e não ôhmico? Primeiro, lembrando, o que a gente está vendo chama corrente elétrica. Corrente elétrica, assunto de eletrodinâmica, a gente viu primeiro intensidade, aprendeu a calcular bonitinho intensidade. Intensidade é a quantidade de elétrons que passa num fio condutor, que seria uma ideia assim, ó. Você tem um fio de energia e ali os elétrons vão fluir ali dentro. Os elétrons estão fluindo lá dentro, por causa de uma diferença de potencial. E agora a gente está na parte que chama resistência elétrica. O que a resistência faz? Ela estrangula, vamos falar nesse sentido, o fio de energia. E fala, cara, os seus elétrons têm que passar aqui. Do mesmo jeito que estava fluindo lindamente, vocês vão ter que se apertar e passar aqui agora. Isso chama resistência elétrica, que a gente vai ver muito simbolizado assim, ó, desse jeitinho aqui que está em cima. Que é uma representatividade de resistência. Que uma hora ela vai ser trocada, uma hora vai ter uma lâmpada, uma hora vai ter um liquidificador, uma hora vai ter um interruptor, uma hora vai ter um secador de cabelo. Tudo isso é uma resistência, porque a energia passa, a gente pega a energia elétrica e faz um trabalho. Trabalha converter aquilo em outra coisa. A gente usa para várias coisas, né? A energia elétrica. Então, aqui na parte da resistência, a gente está vendo isso. Aí, o que acontece na resistência elétrica? Você tem que estudar a primeira lei de Ohm e segunda. A gente está na primeira. O que é a primeira lei de Ohm? Primeira lei de Ohm é eu saber calcular a resistência. A grosso modo é isso. Para quem vai fazer vestibular é saber isso. Como que eu calculo a resistência? Resistência é igual a tensão, que é o U, que é a DDP, dividido pelo I. É assim que eu calculo uma resistência. Então a resistência é esse momento. Tem como eu calcular ela. Para quê? Para que eu tenho que fazer isso? Porque tem N exercícios que talvez ele vai te dar alterações de resistência, tem que saber o valor. Então a gente aprende a calcular. Então vai ser isso, vai ficar mais prático mais na frente, que dá para você fazer isso em casa também. Apesar que vem tudo pronto, você não precisa sofrer. Lembrando que a unidade de medida de resistência é uma ferradurazinha de cavalo, que é essa aqui, ó, um Ohm, que é o símbolo grego ômega. A DDP é em volt. E a intensidade é em amperes. E a intensidade a gente sabe descobrir de outro jeito também. Aí agora aqui eu tenho duas representações gráficas que aparecem muito, porque a galera gosta de gráfico. Se você tem medo de gráfico, você tem que perder esse medo. Permissão concedida. Eu começo a fazer aquelas imagenzinhas, na hora que você está dormindo. Sabe aquela imagenzinha, na hora que você está dormindo, aparece o cérebro e aí está dormindo? Tô. Aí o cérebro fala, ó, vai ter gráfico na prova de amanhã. Aí você fica assim, ó. Sabe aquele memezinho, né? Vou fazer também. Então você tem que perder esse medo de gráfico. Pois é, mas atuais, hein? Acorda muita gente de madrugada. Pois é, eram menos lá, você colocou mais. Né, Isaac? Entregou a prova, aí a Maria tá lá. Aí você tá indo embora e passa do lado das duas. Nossa, você viu lá? Você esqueceu de colocar a unidade de medida? Não. Aí você passa e fala, não coloquei. Aí de madrugada fala, professor, tá lá corrigindo, lascou. Pois é o cérebrozinho lá. Tirou o sono de muita gente. Meu sonho é que fosse por causa disso, né? Mas tudo bem. Continuando. O que é um resistor ôhmico e não ôhmico? A gente vai ter representação gráfica. Aqui está notório. Por que está notório, professor? Você vai ver um gráfico onde você vai ter a tensão e a intensidade. A tensão, que é o DDP, e a intensidade. Quando eu tenho tensão e intensidade, eu descubro quem? O R, que é quem? Resistência. O que é um resistor ôhmico? Todo cálculo que eu fizer num resistor ôhmico, se eu pegar um valor aqui, ó, vou colocar valores aqui. Se eu colocar um valor de tensão aqui, 1, vou falar que está aumentando de 1, aqui 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, aqui é 3, aqui vai ser 3. O que é um resistor ôhmico? Toda vez que eu fazer o cálculo de tensão pela intensidade, a resistência, o valor sempre vai ser igual. Você concorda comigo que se eu fazer essa divisão aqui, e essa, todas vão dar o mesmo valor? Aqui, claro, tá bem na cara. Todas vai dar 1.
1 dividido por 1 é 1, 2 dividido por 2 é 1, 3 dividido por... vai dar 1, e assim sucessivamente. Na prática, na nossa vida, o que é um resistor ômico? Seria uma parte quando a gente tem um computador lá dentro de periféricos, e aí eu tenho resistências lá dentro, pequenininhas, são muito sensíveis à eletricidade. Não pode ficar muito alterando, não, senão queima seu computador. Por isso que quando você liga o computador, ele tem um estabilizador. Você pode ver que às vezes ele fica estralando, ele fica tec, tec. Quando você olha o luzinha lá, é chato, mas é funcional. Felizmente. Não é por causa de um barulhozinho desse que você vai... Lá mostra. Quando a fase está média, ele fica bonitinho no meio. Tem 3 luzinhas, fica no meio. O certo é ficar no meio, bonitinho. Quando dá uma caidinha na fase, aí ele mostra que tá fraca a fase. Aí faz o tec, mostra, aí você olha lá, opa, tá fraco. Quando sobe um pouquinho, tec, fica no forte. Por quê? Ele tá só te indicando. Mas qual que é a ideia do estabilizador? O nome já fala. Estabilizar. Aí você tem a fonte, que faz a energia ficar contínua, porque não pode ficar oscilando muito. Porque lá dentro você precisa ter um resistor ômico. Porque se ele começar a alterar a resistência lá dentro, que seria talvez aquecer demais alguma coisinha, você queima pecinhas lá do seu computador, ele já era, porque ele é sensível. O resistor ômico seria isso. A gente ter peças de semicondutores, que seria de um computador, e ele tem que ser a resistência. Quando eu alterar aqui, ó, para ficar mais prático, se liga nisso aqui. Eu tenho uma resistência. Vou considerar que essa resistência deu 10 ohm. Para ela dar 10 ohm, deveria ser U igual a 100 volt e aqui ser igual a 1 volt, a intensidade, 10 amperes, desculpa. Porque 100 dividido por 10, 100 dividido por 10 vai dar 10, certo? O que é um resistor ômico? O que é um resistor ômico? Se eu mudar aqui, ó, vou colocar um outro valor que nada a ver. 200, sei lá, e aqui 5, um exemplo. Nada a ver, a divisão não vai bater. Mas só para você entender. O que é um resistor ômico? Se eu altero a corrente e a tensão, o resistor sempre vai ficar em 10. A ideia do resistor ômico é isso. Se você alterar um dos dois, a resistência continua 10. É o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu coloquei um valor nada a ver, mas deveria ser 20, né? Para ficar bonitinho, 20. Aqui, ó, a tensão é 1 volt e a corrente é 1 amperes. Você não mudou? Mudou, mas a resistência continua a mesma. Então seria sempre para manter a resistência igual, não alterar. Porque se alterar, para aquilo que eu estou procurando, pode gerar um problema, que seria seu computador e queimar. Em resumo, o que é um resistor ômico? Ter as resistências iguais. Você pegou uma prova lá, está resolvendo. Dividiu, achou a resistência. Sei lá, deu 14,5. Aí você pegou outra resistência. 14,5. Opa, isso aqui é resistor ômico. Porque já deu 2 resistências iguais. Continua calculando. Se todo mundo deu 12,5, então você já entende que é um resistor ômico. A resistência não muda. Fechou. Então aí você lê o contexto lá e marca a opção correta. A gente tem algumas questões assim. Vocês vão viver algumas. Então, quando eu tenho um resistor ômico, a resistência é igual. Quando é não ômico, a resistência não é igual. Ela altera. Ela altera. Sei lá, se aqui deu 10 ohm, aqui vai dar outro valor, que vai dar 20. Então, toda vez que eu mexer na tensão e na corrente, a resistência nunca vai ser igual. Isso é um resistor que não é não ômico. Na prática, talvez na sua casa, quando a pessoa vai tomar banho, a posição inverno lá, né? Chuveiro. O que acontece com a luzinha, às vezes? A pessoa abre o chuveiro, né? Só um pouquinho, a gota sai só o vapor, né? Evapora lá dentro. Quando liga o chuveiro, aí a luz faz assim. Por que você fez? Você alterou a corrente elétrica que passa ali, certo? Você está puxando mais energia para o chuveiro. O que aconteceu com a resistência que é a lâmpada? A lâmpada é uma resistência. Ela mudou a resistência. Ela estava em 1 alumiando bonitinho. Quando você abriu o chuveiro, ela fez isso. Então você alterou a resistência, ela ficou mais fraca. E ali é um resistor não ômico. Esse momento é um resistor não ômico. Você foi lá, ligou, tá banhando, vou fazer uma pipoca enquanto fulano tá tomando banho. E ligou a pipoca, a chave cai lá fora do padrão. A resistência foi lá embaixo, arrebentou tudo nesse sentido. Então o resistor ômico é, você altera a corrente e a resistência muda também. Então se alguém ligou lá o chuveiro, opa, aí o estabilizador faz assim, ó, tec, cai pro fraco.
No estabilizador, claro, né? Ele vai mudar lá nele. Fala. É por isso que então a maioria das casas tem Disjuntor, quadro com disjuntor. Tem que ter. Se sua casa acontece isso que eu tô falando, você tem que pagar um eletricista para passar uma fiação bonitinha pro chuveiro. Entendeu? As lâmpadas é uma, pro chuveiro é outra, pra cozinha também, dependendo da cozinha, tem que ser outra chave. Você tem a chave. Quadro, chama quadro de energia. Geralmente é assim, quadro de energia da casa. Vem um fio 10 milímetros, você desce lá e o eletricista distribui. Claro, porque senão, você tá lá no seu quarto com um carregadorzão no seu celular lá, com brilho no máximo, ligou lá o chuveiro, pá, pô! Aí que você fica lá lindão e fulano banhando, todo mundo feliz, sem tomar banho na água fria, sei lá, no TikTok, por causa desse aí. Não cai pra ninguém. Separadinho, bonitinho. O eletricista chega na sua casa, onde queimou? Foi no quarto. Ele vai lá no quadro de energia, desliga só do quarto e mexe lá de boa, sem tomar choque. Perguntas? Professor, a Eduarda fez o exercício número 4 sem passar por isso. Tá certo. Porque não vai mudar nada, a continha é a mesma. Só que você tem que entender, quando as resistências começam a dar igual de agora para frente, é um resistor ômico. Quando der diferente, não é ômico. 4. Quer fazer para nós aí? Cuidado para não chutar aí. Ah. Formal. Formal? Fora das câmeras, né? É. Opa, tá gravando? Eu sou. Finge tá sendo ouvido. Gente, por favor. Essa é sem nota, viu? Hã? É só para distribuir conhecimento. Nossa, isso é sem nota? Então você tá lá na minha casa. Vamos lá, galera. Eu quero que um voluntário leia Caicão da Construção. Caicão da Construção. Peraí. Proibido fazer divulgação aqui, pô. Por favor. Ele é... Ah, não. Gente, me segue Eduarda Gonzaga no Instagram. Instagram, gente, me sigam. Mas eu tô todo dia aqui, entendeu? Porque aí vai ser na força do ódio que eles vão me seguir. Ah, então. Vai, Kaique. O gráfico representa. Esse é o gráfico que a gente deu. Tá. Desenhar, bem bonito aqui. O gráfico representa a relação entre a corrente elétrica e o fio e a diferença de potencial a ele aplicado. A temperatura constante. A resistência elétrica do fio em ohm é igual a. Alternativa A, 2,0. Alternativa B, 4,0. Alternativa C, 1,0. Alternativa D, 0,50. Olá, Jaqueline. Olá. Bom dia, Eu nem bem? vim aqui hoje, né? Só 2 aulas. Gente, só para passar para vocês que a Carol autorizou. Autorizou o quê? Eu quero Autorizou saber. do negócio dos aulas. Se vocês quiserem fazer uma aula coletiva amanhã. Se vocês vão fazer, vocês me avisam que é assim, ver as suas finais, tá? Fazer uma mensagem, tá? Não, mãe. Minha aula não vai. Só uma você vai precisar. Pronto, acabou. Era só isso que eu precisava. Esse aqui é o pai. Se é um time. Confere agora aí no. Confere agora aí no horário, se eu tô aqui. Amanhã? Oi. Não, é porque hoje não é quinta? Não é o seu horário? Tá certo. Mas se for hoje, tá certo o horário. Entendeu a diferença? Mas ela autorizou você. Aí depois eu Não, vou eu quero conversar com ela falar direitinho para ver a possibilidade de tirar alguma aula. Vocês têm 2 aulas com a Vanessa amanhã, vocês têm aula comigo, elas não podem ler. Primeiro horário é tarde. Primeiro horário. Vanessa vai ver aqui amanhã.
Ó, só passando o recado. Eu não quero que combine disso na minha aula, porque fui rejeitado. Física. Vamos deletar os comentários aí, por favor? Vamos fechar o chat? Vamos lá. A gente tem nossos dados, que é 4. I é igual a 2 amperes, como podemos ver aqui, tá no 2, ó. O final tá no 2. Ah, não, tá feio demais. Deixa assim, né? E o nosso U, que é U é o quê, gente? Potencial. Isso aí, DDP. DTP. É 4, o quê? Volts. Não pode esquecer da unidade de medida. Então, a gente está procurando o quê? A resistência, que a gente não sabe. Vamos usar aqui a nossa equação, que todo mundo conhece, né? Não tem como esquecer. R é igual a U I. Vamos usar aqui na nossa resolução. Mas o professor tá chato hoje, hein? Calma. Amiguinho. Gente, eu amo meu professor, ele é amado, querido. É hoje que alguém reprovar. Tá, a gente vai substituir, que vai dar 2,0, não pode esquecer. A medida. Eu não coloquei. Tá parecendo outro órgão. Não, ficou bonitinho. Parabéns, Eduardo. Foi uma parte. Tá parecendo 200, Eduardo. Tá para. 200. Professores, explica direito aí. Muito obrigado, viu? De nada. Toma. Obrigada, gente. Nada consegue me seguir no Instagram. Esse é o gráfico, certo? Dá 4? Ei, é o seguinte, o que ela fez aqui, só para vocês entenderem. Cara, o eixo não é linear, o resistor é ômico. Só do resistor ser ômico, você já sabe que qualquer valor de resistência vai ser o quê? Igual. Então, você é uma pessoa mais espertinha, você vai pegar um valor mais fácil para você resolver. Foi o que ela fez. Ela pegou a tensão, ela pegou 4. E pegou a tensão, porque 4 eu divido por 2, é mais fácil, 4 dividir por 2. Sei lá, na prova, a gente tem diferenças com matemática. Então, se é linear, qualquer valor que você pegar aqui vai dar sempre... Olha isso aqui. Quanto que é 1? Só para provar aqui. Resistência é tensão, que é 1, dividido por 0,5. Por que eu sei que é 0,5, professor? Porque aqui é A e aqui é V. Aqui, ó. U dividido pelo R. Todo número dividido por 0,5 é o dobro do número. Então, R é igual a 2. Vai dar 2. Qualquer continha que eu fizer aqui sempre vai dar 2. Então, tanto faz, qualquer valor que você pegar. Belezinha? Eu tô comendo o próprio pão que eu amassei. Beleza? Quer vir cá? Quer microfone ligado dessa vez. Não, tá ligado. Acelere aí, viu? Senão não vai dormir aqui. Gente, é a coisa mais fácil do mundo esse negócio. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui da última vez. E o microfone ficou desligado, né, professor? Não é, professor? Mas bem, eu vou...
Paulo, vai sentar, Paulo. Não segue a Eduarda, não. Ela é desumilde. Vou fazer logo isso daqui. E os canetão, senhor? Obrigada. Desliguei o chat. Se fecha. Tá. Lê o enunciado pra gente. Pode. Deixa o Isaac ler, para ser desumilde. Dispositivo eletrônico com semicondutores em se desenvolver para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor em grandes artigos. A polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de resistência elétrica nominal quadruplicado. Eu falei só porque é precioso. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ômega. E a sua resposta é mostrada no valor da... Peraí, rapidinho. Segundo o enunciado... Professor Lito. Segundo o enunciado, o gráfico apresentado... Resumir ela aqui rapidinho. Só resumir a questão. Só resumir a questão aqui. A questão do Enem fala o seguinte: ele pega um sensorzinho para medir o nível de amônia na granja, beleza? Quando você lê aí. Quando o nível da amônia está alto, o sensor faz a varredura, ele fica 4 vezes mais alto, quadriplica, certo? A questão está falando isso. Só que aí na questão ele está falando o seguinte: quando o sensor está ligado e não capta a amônia, aí ele te deu os dados que estão no gráfico. Que é o quê? O sensor só ligado, normal. Aí ele te pergunta o seguinte, me precipite. Aí ele vai e fala assim, ó. A pergunta é o seguinte: o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ON é igual a... Então, de novo, o gráfico que está aqui, ele está só ligado ao sensor. Então, o dado que você descobriu de resistência aqui não é a resposta ainda. Ele quer saber quando está no alto nível de concentração de amônia. Então, o que você vai ter que fazer? Quando está no alto nível de amônia, o que ele falou que acontece? Quadriplica o valor da resistência. Então, você faz a resistência normal, depois você multiplica por quanto para quadriplicar? Por 4. Você explicou toda a questão, qual que vai ser a graça agora? Só vou escrever os dados na quadra e é isso aí. Dá seu toque especial aí. Tem que multiplicar por 4, é isso. Então... A questão do Enem, ele dá uma... Eu me explico. Mas enfim, como o professor já explicou, a gente simplesmente vai colocar os dados no quadro, que está escrito no quadro, colocar na nossa fórmula, que é R é igual a tensão sobre... Quem manda você ser viajante? Mostra bem para as aulas que você vai entender. Enfim, registor... Registor é igual a tensão sobre intensidade. Eu tô desligando o chat. E é isso aí. Aí, segundo quadro, quando é 0,5, vou fazer aqui rapidinho. Quando é 0,5 sobre 1, vai dar 0,5, porque a gente sabe que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, ou seja, o resistor é 0,5, 0,5 vezes 4 é igual a 2. 2 vezes 10 a menos 6. É isso aí, vocês se viram também, porque eu ia explicar, o professor decidiu explicar na minha frente aí. Não, mas tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui, amor. Eu explico, eu até explicaria, mas o pessoal já tá sendo liberado pra sair. A gente tá indo embora. Depois eu refaço ela bonitinha. Pode ser então, pode ser. Fale você aqui. Mas ele falou isso de deixa o like, compartilha e comenta muito, hein? Falou, valeu, obrigado aí.